Boa tarde, pessoal. Daqui 2 minutinhos nós começamos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Fiquem à vontade para abrir câmeras e Boa tarde. som. Boa Tudo tarde. Bem? Professora Maria Salete. Tudo Eu bem? vi que a Valéria entrou aí, tem um bom pessoal, o Kleber está aí. Boa tarde. Uma galera já muito boa aqui, 26 pessoas, está ótimo para a gente Boa bater tarde. um papo. Para começar, tenho 2 observações para fazer sobre a nossa atividade no Moodle. Né? Primeira atividade era responder o Padlet lá, que é uma lousa interativa, a gente vai colocando os post-its virtuais. E tem 2 perguntinhas lá, que era uma pergunta meio diagnóstico e cumpriu a função, né? Para que serve os estudos avançados? Para que serve esse componente? Esse componente, o objetivo dele é muito simples. Ele é aprofundar um conhecimento, aprofundar uma competência, tá bom? Então, tem algumas respostas lá que a gente vai alinhando, não tem problema. Mas o nosso objetivo aqui é aprofundar alguma coisa. Aprofundar o quê? O que a base dá, né? E aí já tem a segunda pergunta. Se os nossos componentes estudos avançados pode trabalhar os conteúdos mínimos, ou seja, o que a BNCC fala, né? O conhecimento mínimo. O mínimo que o aluno tem que ter. Não, a gente não pode. Senão a gente vai estar resolvendo o problema da matemática, por exemplo. Lá, imagine o professor de estudos avançados de matemática. Em matemática, ele tinha que aprender 2 mais 2. E aí eu vou resolver essa questão nos estudos avançados. Ou seja, eu peguei algum conhecimento da base e joguei para os estudos avançados. Estou recuperando a base. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é aprofundar. Então, se ele trabalhou... Eu vou pegar alguma coisa da geografia que eu entendo um pouquinho mais. Questões climáticas, né? Então, lá na geografia da base, eu vou trabalhar lá massas de ar, vou trabalhar... porque o vento venta, coisas bem básicas, assim, para todo mundo. Para o menino que é para as engenharias entender o porquê o vento venta, para construir a casa do melhor lado possível. E para quem quer ir para a geografia ou depois para a meteorologia, eu vou aprofundar nos estudos avançados. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, equilíbrio dinâmico da temperatura da atmosfera. Então, por que a temperatura muda ao longo do ano e por que tem acúmulo de calor para um ano para o outro? Eu vou aprofundar os conhecimentos. Então, nosso estudo avançado aqui, a gente tem que aprofundar os conhecimentos da base, não trabalhar os conhecimentos mínimos. Tá bom? Belezinha? Muito bem, essa observação da atividade 1 já muita gente fez, foi bem legal. O Padlet é legal que, apesar de ter muita gente no curso e ter muita resposta, que é ótimo, dá para a gente ver algumas respostas, todo mundo vê a resposta de todo mundo, dá para ser bem interativo. Alguém tem alguma questão, quer começar a falar? Podem falar, senão eu já começo com o PowerPoint para a gente trabalhar alguns conceitos. Mas vocês estão abertos aí? Qualquer dúvida, questionamento? Professor, eu tenho dúvida aqui. Falar bem, falar Luiz, mal? Deixa eu ver se tem alguma coisa no... Tá me ouvindo? No chat aqui. Professor, tá me Boas ouvindo? tardes.
Muito bem. Tá me ouvindo, professor? Então, eu vou começar, tá? Eu vou projetar aqui Professor. uma apresentação e vocês podem me interromper no meio do caminho. Professor, Luiz, pode falar. Ah, tá me ouvindo aí, beleza. Eu sou aquele O senhor aluno... Luiz Henrique levantou a mão, fique à vontade, abre o seu microfone aí. Ah, tá me ouvindo? Ah, não estamos te ouvindo, professor. Ah, tá, peraí. Eu estou Estamos escutando, sim, acho que o só professor Davi não que está tá escutando. ouvindo. Eu tô aqui, peraí, deixa eu ver. Vai Estamos arrumando te aí o seu ouvindo, áudio, o Davi seu microfone, que eu só vou procurar o arquivo. Também estou Faço escutando aqui. o Luiz. Oi? Eu também estou escutando o Luiz chamar o professor. Também estamos ouvindo. Quando a gente só começar a ouvir Davi você, a que gente não tá fala. ouvindo. Oi, É, cara. Davi que não tá ouvindo a gente, né? Porque tá todo mundo ouvindo. Sim. Vixe, minha Colocar coordenadora... no chat. Minha, coor- Concentração dele que não tá... minha coordenadora tá aqui, a Sandra. Acho que ela vai... Terei problemas com a pergunta que eu vou fazer. Luiz, eu já estou acostumado com você. Fica livre para perguntar. Não, mas... Professor Luiz, Oi. vou contar uma coisa para você. Eu não estava te ouvindo porque o meu alto-falante estava desligado, eu não ouvi nada. Ah, Estávamos todos conversando, o professor falando, acho que é o Davi que não está nos ouvindo. Verdade. Eu peguei um computador novo aqui, novo não, da CETEC, Aham. que eu estou usando para reunião e eu nem vi que tinha negócio aqui de aumentar pô, microfone, alto-falante. Estou brincando. Agora eu estou ouvindo. Professor, desculpa a pergunta, mas eu sou aquele tipo de aluno, eu olhei todo o Moodle, mas nunca usei e queria entender primeiro como funciona essa ferramenta. Antes de começar a passar os slides, você poderia mostrar como funciona? Porque, por exemplo, a atividade do Padlet, como que fala? Eu não tinha visto que estava aqui embaixo, entendeu? Entendi. Agora que eu vi, eu achei que ia ter, por exemplo, um campo de atividade para aí a gente responder tal, sabe? Essas coisas. Poderia me explicar? É que eu nunca participei mesmo, nunca fiz nada pelo Moodle. Eu também não tinha achado. Tem professor, inclusive, que coloca um campo atividade. Eu que deixo tudo aberto, tudo numa aba só, para o professor percorrer. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ó, então, os professores que fazem Moodle comigo, fazem curso comigo, já acostumaram com o meu Moodle. Mas a gente tem muitos cursos e cada professor acaba adotando um padrão. Eu sempre coloco essas abinhas aqui, tá? E vou abrindo aos poucos para a gente ir conversando. Então, tem a primeira aba, que não tem atividade, que a gente vai que eu vou só falando para vocês o que vai ser o curso, que tem nosso cronograma e os avisos. E aí, o conteúdo em si começa no módulo 1 e vai se estender. Essa pequena biblioteca eu não fiz ainda porque eu estou esperando a diagramação de uma orientação, que é a orientação para os estudos avançados, que está pronto, o material está na diagramação. Aí eu vou colocar tudo aqui. Então, tem o módulo 1 aqui, e aí eu vou falando sobre o tema, né? Aqui é sobre o curso, sobre o componente, uma coisa mais geral, e sobre o porquê que a gente usa a investigação científica como metodologia nesse componente. Falo do novo ensino médio, né? O que tem agora de novo? Tem a base comum, que é a formação geral básica, tem itinerário formativo por área de conhecimento, e para a formação profissional também, que são os MTECs, e MTEC-PI também. Explico que é o itinerário formativo, a gente vai tendo conhecimento, né, os saberes aqui, teóricos do curso, e aí a gente tem atividade. Opa, tem muita coisa aqui, né? Atividade do módulo, que é esse quadro interativo. Inclusive, eu deixei alguns em verde aqui, para a gente ver respostas legais, né? Respostas bem básicas. Ó. São responsáveis pelo aprofundamento da área escolhido. E aí eu deixei, acho que da professora Gabriele aqui também. Deixa eu ver. Isso, da Gabriele Damada, que tem uma respostinha bem bonitinha aqui, ó. Não é de conteúdos mínimos, mas sim de ampliação dos saberes. Então, essas duas aqui, mas vocês podem deixar colorido também, né? Vocês podem, inclusive, deixar áudio. Quer ver? Vamos um pouco já direto. Clica aqui nos 3 pontinhos
e você pode deixar um vídeo ou áudio mesmo. Aqui, ó, gravação de vídeo, gravação de áudio. Clica aqui no gravação de áudio, você deixa um áudio aqui para a gente ouvir. Pode gravar um vídeo, inclusive, é bacana. Tá? Eu acho que até algum professor já deixou, na verdade. Deixa eu ver se foi nesse. Eu não lembro onde eu vi, se foi nesse curso ou em outro. E aí se encerra, né? Então, aviso aqui nossa reunião. E dia 16, eu acho, começa o segundo módulo, eu já libero para vocês. O segundo módulo, na verdade, a gente vai estar conversando hoje sobre esse conteúdo aqui. A gente já vai ter um papo exatamente sobre ele. Mas, professor, então o curso só vai ser esses slides aqui mesmo? Tipo, a gente vai ter esse bate-papo toda semana, pelo que eu entendi. Não, a gente vai ter uns 2, talvez 3 bate-papos, professor. E aí você vai disponibilizar texto, essas coisas também? Porque... Tá, vai ter a orientação do componente, que é um material que nós elaboramos aqui na CETEC, que explica o passo a passo do componente de estudos avançados, assim como tem a orientação do LIC, a orientação dos processos criativos, que foi a professora Gabriela que escreveu. Então, a gente tem orientação. E tem outros materiais de apoio que eu vou deixar na nossa biblioteca. Tá bom? Então, tá. E aí tem data para essas atividades ou vai entregando conforme for? Tem. Cadê as datas aí? Não, fala assim, de concluir esse módulo 1, por exemplo. Tem, calma aí, deixa eu compartilhar aqui de novo com você, rapidinho. Eu não lembro de ter visto. Não tem problema, ó, tem um cronograma aqui, tá? Então, aqui abriu o primeiro módulo dia 4, e a gente tem até o dia 15 para fazer a participação. Ufa, tá? Não estou atrasado. Não tem problema atrasar também. De repente, se atrasa um pouco, não tem problema. Aqui é mais orientativo, professor. Tá. Na verdade, você tem até o 21/9 para fazer tudo. Mas a gente se orienta que entregue nessa data para não acumular. Aí, dia 15, eu falei dia 16, mas é dia 15/3, abre o segundo módulo e tem atividade para o dia 29, e assim sucessivamente, ó, 22. Saquei. Não, tranquilo. Tá? E aí, tem o acompanhamento. O acompanhamento é via Teams, eu sempre vou estar lá. Qualquer dúvida, pode escrever por lá, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp. Aí eu faço acompanhamento direto com vocês, até o dia 21/9, que daí fecha o curso. Aí depois é um acompanhamento por e-mail, por WhatsApp, mas não no Teams. Beleza, obrigado. O Teams lá que a gente criou, a gente encerra ele com o curso. Beleza, obrigado. Muito bem. Se alguém entrar no lobby aí, se vocês puderem aceitar, vocês não aceitando. Não sei se tem alguém que... Vocês podem fazer isso também, né? Calma aí, eu vou promover o Kleber aqui, Kleber. Se alguém aparecer no lobby aí quando estiver fazendo apresentando alguma coisa, você vai aprovando, tá bom? Deixa comigo, Davi. Beleza. Então, vamos voltar aqui, para a gente não passar muito tempo. Deixa eu ver como que... Procurar... Está carregando aqui um segundinho. Muito bem. Então, nosso papo hoje é sobre as estratégias para o curso, estratégias metodológicas, e vamos falar principalmente do problema. Né? Então, como é que a gente começa o curso falando do problema, como constrói um problema? Essa parte do problema tem uma parte teórica mais densa um pouquinho, então a gente vai ler, inclusive. Não joguem giz em mim. Então, esse módulo, o objetivo é a gente entender essas estratégias metodológicas para o curso. Vamos falar quais são daqui a pouquinho. E aí, por onde a gente começa? Por onde a gente começa a trabalhar? A gente começa pelo planejamento e, teoricamente, a gente tem que consultar o plano de curso. Né? O plano de curso vai falar para a gente o que a gente vai ensinar. O plano de curso ele vai ser atualizado em breve, vai estar lá as competências da BNCC. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o que nós vamos ensinar em estudos avançados. Como a gente já conversou, né, como a professora Gabriela já colocou lá na atividade do Teams, a gente vai aprofundar um conhecimento. Então, qual conhecimento a gente vai aprofundar? Vai estar lá no plano de curso, tá bom?
E aí, aqui, por exemplo, tem um modelinho, né, do que talvez seja, que chegue para vocês aí, vai ter a competência geral da educação básica, são 10 competências, então vai estar selecionada para o primeiro ano, pode mudar dependendo do curso, do Enfoque, se é MTEC, MTEC PI, se é o ensino médio regular, tudo isso pode mudar. MTEC não tem estudos avançados, desculpem, MTEC PI. E o regular. As habilidades do itinerário formativo, aí a competência específica da área, as habilidades específicas, aí você elabora o problema, como que você vai trabalhar isso, e os objetos de aprendizado que a gente vai ver mais aqui. Tá? Então, o que seria esse planejamento? Primeiro momento, a gente pensar na sequência didática. Qual é o caminho, qual que é a trilha que nós vamos fazer para aprofundar aquela competência? Tá? Quem vai fazer esse planejamento é só o professor, o aluno não participa. Bom, o aluno ainda não tem essa capacidade de gerenciar o seu próprio conhecimento. Imagina um aluno no primeiro ano, primeiro contato, enfim. Então, a gente faz o estudo do plano de curso, faz o estudo da competência, da habilidade do conhecimento, vamos trabalhar na seleção dessa competência, né, na releitura dessa da habilidade da competência. Pensa na estratégia metodológica, nos procedimentos de ensino, pensa nas técnicas de trabalho em equipe, e o que nós vamos ter como resultado? Um plano de ação docente, né? É um planejamento, um documento que é o seu planejamento. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Peguei o exemplo das ciências humanas, porque é minha área, mas pode ser qualquer área, claro. A competência 1 de ciências humanas e sociais aplicadas é analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Então, as competências, elas são bem abertas. Tá? A habilidade vai fechar um pouquinho e no conhecimento, no objeto de aprendizado, vai ter um fechamento maior. Então, relacionar essa competência, eu separei a habilidade 1 e a habilidade 4. Analisar e comparar diferentes fontes de narrativas expressas em diferentes linguagens, com vista à compreensão e à crítica de ideias filosóficas, processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, a gente está vendo aqui que a competência e a habilidade está envolvendo geografia, história, filosofia e sociologia. Tem o trabalho por área de conhecimento. Analisar objetos da cultura material e imaterial. Eu ia falar também bater boca. Eu ia falar a mesma coisa que você falou nesse áudio aí. Ia falar isso. Ficou aberto, né? É comigo? Não é, né? Desculpa. Imagina, não tem problema. Desculpa. Tá desculpada. Manda um chocolate para cá e tá tudo certo. E aí, analisar objetos culturais, da cultura material, enfim. E aí, os conhecimentos, a base científica, seria o patrimônio histórico e cultural, patrimônio histórico e cultura, e história local, para história, cultura e valores, urbanização brasileira para geografia. Então, quais são os conhecimentos das áreas em relação a essas habilidades e competências? Isso vai estar no plano de curso e a gente vai trabalhar. Mas a grande questão é como que eu vou trabalhar essas questões, né? Se fosse uma aula expositiva, talvez fosse mais fácil, mas não é tão funcional, né? A aula expositiva é muito pontual, ela tem o seu valor dentro de um conjunto. Enfim, já sabemos qual é o nosso objetivo de ensino, já sabemos o que nós temos que ensinar. Agora, como que a gente vai garantir que esse aluno aprenda o que nós ensinamos? É isso. Quando a gente está na faculdade, o professor ensina e a gente aprendeu ou não é problema da gente. Mas a educação básica ainda é responsabilidade do professor ensinar e garantir que o aluno aprenda. Então, a gente vai ter que focar um pouquinho nisso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não, fique todo tranquila, Fernanda. Não tem problema. Imagina. E quais são as abordagens para a gente trabalhar estudos avançados? Estudos avançados, a gente vai trabalhar sempre por uma investigação científica resolvendo um problema. Sempre. Então, a gente vai partir do problema, eu já vou justificar o porquê que é o problema, tá? Por que a gente vai partir de um problema,
E a investigação científica, eu acho que talvez já se justifique em si, mas vamos falar sobre isso também. Então, a gente sempre vai partir da resolução de problemas e o aluno executa uma investigação científica para resolver esse problema. A gente pode trabalhar de 5 formas diferentes. Isso aqui engloba, basicamente, todas as metodologias ativas de uma forma ou de outra. Ensino por problemas, que é mais geral. Ensino por projetos, que é um pouquinho mais fechado. O estudo de caso, o STEM e a prototipagem. Daqui a pouquinho eu vou falar especificamente de cada uma, tá bom? Então, estudos avançados, depois que você sabe o que você quer ensinar, pode falar, professor Luiz. O que significa a sigla STEM? É Science, Technology, Engineering and Math? Isso mesmo. Beleza, valeu. Obrigado. Você sabia mais que eu, tá vendo? Eu não domino o STEM, não domino. Passa longe de mim. Mas eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Esse STEM é uma linha do CTSA? É um braço ou não? Não necessariamente. Ou é uma teoria paralela ali? Na verdade, o STEM nasceu para resolver os problemas das engenharias, na verdade, né? De ensinar as engenharias no ensino básico. Ele nasce nessa proposta. Mas eu te passo o contato do professor Arthur, que ele te resolve o STEM, você vai bater um papo muito bom com ele. Eu não domino. O STEM é muito para as engenharias, para matemática. Eu acho que ele cabe nas ciências humanas, mas muito especificamente. A gente não tem um roteiro específico para as ciências humanas. Né? Eu vi essa palavra a primeira vez nos livros da Moderna, lá, que tem, tem uns livros lá, um módulo diálogo, tem outras coisas desse tipo, são livros de projetos, até recomendo para todos aí, e foi lá que eu vi, por isso que eu estou perguntando. Não, é legal. Isso tem uma abordagem bacana. Ele para os componentes do técnico, nossa, é essencial. Eu acho que tem que usar. Né? Mas vamos lá. E a prototipagem. E qualquer dessas estratégias, a gente vai partir do problema sempre. Então, nós vamos pensar aqui na estratégia, mas antes de pensar nessa estratégia, qual estratégia é melhor, a gente tem que pensar na competência e no problema. Tá? Por quê? Porque a competência já vai indicar um pouquinho qual a estratégia melhor. Para essa competência aqui, talvez o stand seja melhor, porque eu vou fazer alguma coisa, um experimento de laboratório, e tem uma sequência de experimentos, e aí o stand vai encaixar muito bem. Eu vou elaborar o problema e talvez não seja bem isso, talvez fazer um protótipo me resolva melhor esse problema do que usar essa metodologia, essa estratégia STEM. Então, vai depender. Então, depende do que eu quero ensinar e depende do problema que vocês vão elaborar. Tá? Mas também, para o primeiro ano, a gente tem que fazer mais uma consideração. Olha, esse componente é um componente complexo, né? A gente tem que considerar que esse aluno do primeiro ano, a gente tem que criar problemas que envolvam a escala de reflexão para o primeiro ano, tá? Que é eu no mundo, eu no meu mundo. Então, a gente tem que considerar as questões do autoconhecimento, da corporeidade, pertencimento ético, identidade, questões de gênero, iniciativa, confiança, resiliência emocional, curiosidade, criatividade, organização e foco. A gente precisa trabalhar com tudo isso? Claro que não. Né? Por exemplo, vamos trabalhar com a questão da criatividade também, né? Que vai encaixar... Opa, eu aperto o teclado e não funciona. Que vai encaixar uma dessas abordagens aqui, essas estratégias, né? Posso querer trabalhar a questão do corpo, que vai ser muito importante para as linguagens, para as artes, por exemplo. A questão do autoconhecimento, do pertencimento à comunidade, pertencimento à escola. Então, vai ter áreas dos estudos avançados que vai ser mais fácil trabalhar com um tema e outras áreas com outros, né? Trabalhar a questão do corpo e matemática pode ser um pouquinho mais difícil, né? Mas também vai ser mais fácil nas linguagens. Então, a gente tem que considerar isso também. Essa fase de reflexão aqui foi a primeira fase do planejamento. A gente só estudou o plano de curso, estudou o componente, estudou o que a gente tem que fazer, mas ainda a gente não começou a fazer propriamente dito. A gente vai começar a construir elaborando o problema. Professor Odair, fique à vontade. Pessoal, boa tarde.
eu estou entendendo a dinâmica do componente curricular, estou relacionando com a LIC, que eu também foi me atribuído esse componente curricular, que na minha concepção é excelente. Pelo que eu estou entendendo, no ponto de vista das ciências humanas, eu vou rapidinho descrever o que eu estou fazendo. Eu e a professora que estamos com aula, nós estamos partindo do ponto do aluno entender as leis da federação para as leis locais, saber quais são as principais e sua escala, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando o bairro Campos Elíseos, que está localizado em ETEC 074. Então, quais as potencialidades, o que ele apresenta de quais instituições educacionais, da saúde. Aqui nós temos uma particularidade, temos um bosque municipal Fábio Barreto. Então, o que esse bosque apresenta aqui de especificidade local? Os alunos estão começando nessas 3 semanas agora a entender a importância desse componente, como é que vai funcionar e a importância dele relacionado com os outros componentes. Então, eles já estão fazendo problematizações na 3ª, 4ª semana de aula. Então, eu penso que talvez é um caminho possível. Não é o único, mas é um possível. Grande professor Dair. Muito bem. Uma questão que você levantou é que LIC, nesse primeiro ano, trabalha em conjunto com estudos avançados. Muito bem lembrado. Então, o LIC é legal quando é o mesmo professor, se não é o professor, tem que conversar muito próximo, porque quem vai dar a base da investigação científica para os estudos avançados é LIC, né? Então, eles vão ter que trabalhar juntos. E você trabalhar a questão da escola, do bairro, é essencial também, né? Muito bem. E não tem problema. Eu acho que o Dair começou sem prever o problema inicial, né, Odair? Tudo bem, tudo bem. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, é uma coisa que a gente vai falar nosso próximo bate-papo. Na contextualização, que é o que você está fazendo, entendendo o bairro, criar o problema. O problema vai ser muito mais ligado à realidade do aluno quando você trabalha o contexto. Então, você pode dar esses objetivos de analisar o bairro, analisar a escola, as realidades múltiplas da vivência do estudante. E, a partir daí, você trabalha a construção do problema. O aluno problematizar é muito legal, mas tem um problema quando ele problematiza. O seu objetivo é ensinar uma competência. Se eles vão fazer os problemas, como que você garante que esse problema trabalhe a competência que você quer ensinar? Mas isso é uma coisa que a gente vai alinhando, não tem problema. Na verdade, você pode partir dos problemas que eles elaboraram, reescrever ou reconstruir ou reorientar para que o problema envolva aquela competência, aquele conhecimento. Você está trabalhando as questões de legislação, as questões ambientais, talvez, do parque, então você vai conduzindo esse problema até que ele envolva aquela competência, aquele conteúdo, aquele conhecimento. E aí você faz ele resolver o problema. Muito bem, vamos... então o problema, né? Que é um problemão, né? Construir um problema é um problemão. O professor e o problema. Os professores, eles são dirigentes da situação de aprendizagem. Não se retira do professor o ser professor, a prática docente, a ação docente, a profissionalização docente. A gente é profissional. A gente tem uma outra forma de trabalho, que não exatamente uma aula expositiva, não é só uma aula expositiva, mas a gente continua sendo professor. Então, o professor vai dirigir também as atividades e tudo que o aluno fizer. Tudo é nossa responsabilidade, é dar um trabalhão. E aqui tem umas competências específicas do professor. Ele tem que conhecer o conteúdo, os objetivos de aprendizagem, tem que saber o que está falando. Ele tem que construir e planejar sequências didáticas, ele tem que envolver os estudantes, enfim. O professor tem que ter muitas competências também. E por quê? Agora a justificativa. Por que a gente vai trabalhar? Qual que é o objetivo de trabalhar por problemas? O nosso objetivo é reestruturar o sistema de compreensão de mundo dos estudantes. Então, o que a gente vai fazer? A partir de uma problematização que o Dair já está construindo, por exemplo, na praça, no parque, a gente vai ter que desequilibrar esse conhecimento do aluno, do que ele entende. Então, ele vê o parque de uma forma, a gente vai desequilibrar ele, a gente vai fazer que ele não entenda mais exatamente aquilo, mostrar outras coisas. E esse desequilíbrio, que vai ser um desequilíbrio cognitivo, vai ser o nosso momento ali de estar ensinando alguma coisa, né? O nosso aluno, quando ele não quer saber de alguma coisa, ele prefere o celular. E os adultos também, né?
Então, para que serve? A gente obriga o estudante a transpor um obstáculo graças a aprendizagens inéditas. Então, a gente vai problematizar, desequilibrar mentalmente o aluno, e ele vai ser obrigado a transpor esse obstáculo que a gente criou através do problema, através de aprendizagens inéditas, porque a gente está avançando nos estudos. Então, a gente não pode estar trabalhando ainda com as competências mínimas. Já é o momento de a gente aprofundar isso, né? Ensinar coisas fora do senso comum, né? Ensinar outras perspectivas, enfim. E a gente, como que a gente faz isso? A gente vai colocar o aluno frente a uma tarefa, um problema para ele resolver. Ele vai trabalhar, literalmente, ele vai trabalhar na construção do seu conhecimento. E aqui eu vou trabalhar com vocês 10 características de uma situação problema. Ou melhor, 10 características de uma situação problema. É do Perrenot. Então, agora vai ser um pouquinho extenso. Então, respirem fundo. Tomem uma água. Peguem um café. A gente vai lá. Professor. Pode falar. Antes de você começar, eu queria tirar uma pergunta. Pode perguntar. Perguntar, né? É o seguinte, quando você fala que... Eu entendo a situação, problema, tudo que você vai criar. Gostei muito do exemplo do parque, do outro professor. Mas é o seguinte, será que... Aí eu fico me perguntando, será que a questão do parque é interessante para todos os alunos? Entendeu? Quando você fala em liberdade, criatividade, eu gosto muito disso daí. Só que aí eu penso, será que a minha sala de aula, certos alunos vão estar mexendo no celular, enquanto outros vão estar realmente querendo se envolver? E aí, por exemplo, na sua fala eu também percebo que para poder cumprir certas habilidades, dar direcionamento, isso daí já entra com uma parte de dúvida mesmo, e não de crítica, assim. Esse fato dá a entender que você estaria podando o aluno, desculpa a palavra, mas para direcionar ele para o caminho que você quer. Seria isso mesmo que o correto... Não existe certo ou errado, mas será que esse tipo de postura não iria desmotivar o aluno? Ele pode chegar e falar assim para você: Davi, você mandou eu escolher um problema aqui, a gente veio, está se envolvendo tudo, e agora que você quer que eu faça outra coisa. Entendeu? Essa é uma coisa que eu estou percebendo ali, no final das contas. É isso mesmo? Se é isso, como que eu faço? Vamos primeiro para o seu primeiro questionamento do Odair. O Odair está trabalhando com o parque. Ele foi para trabalhar com o parque porque ele deve conhecer os alunos. Então, você tem que fazer um levantamento. Você não pode, por exemplo, vamos trabalhar com um MTech PI de mecatrônica. Não vai funcionar você ir trabalhar com um parque ecológico. Não tem sentido. Então, quando é o ensino médio regular, você tem que fazer realmente um diagnóstico, não um diagnóstico de saberes prévios, mas conhecer a sua turma, né? Entender o que eles estão buscando. Então, eles escolheram uma área de conhecimento, eles estão ali, se é a área de ciências humanas ou se é a área de biológicas, que já tem uma predisposição. Imagina, eles estão todos lá para as biológicas. Passando uma moto aqui. Se eles têm uma predisposição para ciências biológicas e ciências da natureza e suas tecnologias, eles vão achar ótimo o estudo do parque ecológico. Se eles estão no MTech PI de mecatrônica, não tem sentido. Perde-se o sentido. Aí vai ser 2 alunos adorando e o resto da sala jogando o joguinho de pular obstáculo no celular. Tá? Aí a segunda parte dessa pergunta, que é bem relacionada, é uma pergunta ótima, na verdade. Eu vou direcionar o aluno, vou sim. Por que eu direciono? Porque ele não sabe ainda o que ele tem que aprender. Né? Ele não sabe os conhecimentos que vão vir. Então, imagina, os estudantes eles não têm um conhecimento suficiente para entender o que eles não sabem ainda. Então, você tem que aprofundar. E aí a base, a BNCC vai chamar de direitos de aprendizagem. Você tem que aprofundar os direitos de aprendizagem dele. Ele tem direito de aprender certos saberes, e o nosso papel enquanto escola é aprofundar isso. A gente vai podar o aluno no sentido que ele não é totalmente aberto, ele não escolhe o que ele aprende? Vamos, mas a gente não tem
uma escola, a gente não tem uma comunidade, a gente não tem um aluno que é capaz ainda de pensar isso, seria um padrão Noruega, que é o aluno decidir realmente o que ele quer aprender, como ele quer aprender, no horário que ele quer aprender. Eu acho que a gente está muito longe disso, a gente está há 50 anos disso ainda. A gente está patinando aqui para, né, o aluno... A gente acabou de implementar um ensino médio que ele escolhe a área de conhecimento. A gente não está nesse momento ainda. Pode falar. Eu acho que nem na pós-graduação a gente ainda tem maturidade para fazer isso. Eu percebi isso, né? Durante o mestrado, no doutorado, eu comecei a descobrir, né, o que eu teria e o que não teria que estudar. O quanto eu teria que aprofundar. Não, de fato, você está certo aí nesse aspecto. É isso mesmo. Ainda ele não tem essa... É meio... Pode falar. Aí, só um pouquinho. É a Suelen, tudo bem, Davi? Oi, Suelen, tudo bem? Eu poderia, às vezes, até agregar ou complementar alguma situação a partir do que a gente vivenciou aqui, né, nas experiências que nós tivemos, e em torno do posicionamento do professor, né, que ele colocou. Então, assim, eu sempre... O Davi já me conhece, e eu falo que a nossa escola passou pela experiência de ter, né, entre 3 escolas, a experiência de ter o curso, né, de já experimentar esse novo ensino médio. Eu acho que uma das coisas que mais ficou evidente para a gente como experiência é o início da fala do professor e o seu complemento. A gente precisa ter um cuidado quando a gente escolhe a área de conhecimento. Né? Quando a escola ela escolhe o ensino médio, ela precisa saber exatamente qual que é o cenário que ela está, né? Onde ela está, o que ela oferece na escola, olhar o seu indicador para ir para uma área de conhecimento, para poder oferecer uma área de conhecimento. Porque aí já delimita o problema do aluno entrar numa sala onde ele faz algo voltado, por exemplo, para ciências sociais, mas ele é todo voltado para ciência da natureza, um exemplo, entendeu? Então, eu sempre complemento isso, nem só como professora hoje, como coordenadora pedagógica, que a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente já tira um pouquinho desse peso do aluno, da gente propor um itinerário, né, uma formação diferente daquilo que a gente possa receber, né? E as ferramentas, elas são adversas dentro desse proposto, né? O problema é que a gente ainda não está acostumado a trabalhar com projeto, né, que acaba, às vezes, assustando a situação onde a gente traz um problema, né, o professor é um mediador, né, a gente traz um problema, né, e o aluno pode, dentro desse problema, encontrar né, meios de transformar, meios de mudar, meios de intervir, né, então eu acho que vale aí a experiência que a gente passou aqui, né, nesse tempo, nesses 3 anos, para compreender coisas que eu acho que é só a gente passando para a gente hoje poder tentar não errar ou evitar o erro, né? Mas mesmo assim a gente está passível aos erros, né? Muito obrigado, Sueli. Sueli de Cafelândia foi uma das 3 escolas piloto. Legal. O professor Luiz queria perguntar alguma coisa? Eu concordo com tudo que vocês estão falando, só que eu sempre penso naquele 2, 3 alunos, no meio de 40, que escolheu o curso e já não gosta mais, sabe? Aí eu fico pensando nesses daí que ficam no celular. Mas eu entendo que no final a gente tem que priorizar a maioria ali, né? E tentar enquadrar eles. Ok. Na verdade, na teoria, eles conseguem mudar de curso, né? No MTech PI, talvez um pouco mais difícil, mas se fosse no ensino médio regular, que ele escolhe a área de conhecimento, ele poderia mudar de área de conhecimento de um ano para o outro. Mas aí é na teoria, porque se você tiver por exemplo, escola do interior, sou de Tatuí, tem uma escola, se eles tiverem um itinerário só, para mudar de itinerário, ele teria que mudar de cidade. Então, funcionaria. Sorocaba, que tem várias escolas, talvez funcionasse, São Paulo. Então, várias escolas com vários itinerários, ele conseguiria migrar, né, pedir uma transferência, enfim. Sim, mas mesmo assim, eu estou falando isso justamente porque em menos de 6 meses de ETEC, logo nos primeiros meses que eu entrei, eu sempre fiquei questionando, sabe, se o aluno gostava ou não. E ali eu já percebi, por exemplo, os alunos da base do ADM, que descobriram que gostavam mais da parte jurídica, aí os do jurídico gostavam mais de internet, sabe? Fica nesse daí. Só que aí, na hora que você
propõe para mudar de curso, você vê que não dá, porque a base técnica deles não permite isso. Os Permitec são mais difíceis. Nessa parte que você falou que é mais abrangente, que é o ensino médio com ênfase em uma das áreas, aí funciona legal, entendeu? Mas é isso. Muito obrigado, professor. Imagina. É que, na verdade, a gente está recebendo criança, né? Que está vindo aí de um 7º, 8º e um 9º ano, que eles nem fizeram direito. Então, mas vamos lá para a parte teórica aqui. Então, as 10 características, né? Uma situação-problema é organizada em torno da resolução de um obstáculo, tá? Pela classe ou pela turma, pelos estudantes. O estudo organiza-se em torno de uma situação de caráter concreto. A gente tem que sempre trabalhar com concreto. Que permite efetivamente o aluno formular hipóteses. Então, ele tem que formular uma hipótese antes de começar a trabalhar, e conjecturas. Os alunos veem a situação que lhes é proposta como um verdadeiro enigma. Então, tem que ser uma coisa difícil de ser resolvida, né? Não pode ter um Google lá para resolver. A ser resolvida, no qual estão em condições de investir. O problema ainda que inicialmente proposto pelo professor torna-se uma questão dos alunos. Então, a gente propõe, mas depois eles vão se apropriar dessa questão, e ele pode, depois a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima conversa, ele pode criar subproblemas dentro desse problema, e aí ele se apropria mais ainda disso. Os alunos não dispõem, no início, dos meios de solução, de solução buscada, devido à existência de obstáculos a transpor. É a necessidade de resolver que leva o aluno a elaborar ou se apropriar coletivamente dos instrumentos intelectuais necessários para a solução. Olha que bacana. Ele não tem esses meios, ele vai construir. Aí ele está realmente construindo seu aprendizado. A situação deve oferecer resistência suficiente, levando o aluno nela a investir seus conhecimentos anteriores, de modo que leve à elaboração de novas ideias. A solução não deve ser percebida como fora do alcance. Ao mesmo tempo, a gente não pode propor um problema que não seja solucionável. Resolva o conflito Israel-Palestina. A ONU não resolveu em 40 anos. Eles não vão, né? Não precisa. Ou seja, a atividade tem que desequilibrar o aluno, mas operar numa zona próxima. A antecipação dos resultados, sua expressão coletiva, precede a busca efetiva da solução. Ou seja, ele vai propor um resultado, uma solução, vai antecipar os resultados, que é a construção da hipótese. Então, o problema ele tem que ser complexo, mas que ele consiga propor uma solução temporária. Depois ele vai ver que isso é real ou não, né? Isso aqui na prototipagem é muito comum, que ele vai pensar num protótipo e no final vai sair outra coisa. E tomara que saia, porque se não mudar, ele não construiu um novo conhecimento. O trabalho da situação problema funciona, assim, como um debate científico dentro da classe, estimulando os conflitos sociocognitivos potenciais. A validação da solução e sua sanção não são dadas de modo externo pelo professor, mas resultam do modo de estruturação da própria situação. Então, é a própria situação-problema que vai validar isso. O reexame coletivo do caminho percorrido é a ocasião para um retorno reflexivo, de caráter metacognitivo. Auxilia os alunos a conscientizarem-se das estratégias que executaram de forma holística e a estabilizá-las em procedimentos disponíveis para novas situações-problema. Então, ele vai refletir sobre aquele caminho, e essa reflexão geralmente acontece na construção do produto, a gente vai falar mais dele também na próxima, e essa reflexão, ele vai estruturar como que ele fez isso, ele reaplica isso em próximas soluções de problemas, em próximos desafios. Então, essas 10 características a gente tem que pensar para elaborar o problema, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui bonitinho. Não está bonitinho, né? Só tem um problema. Então, para elaborar o problema, o que é? A elaboração de uma situação-problema conduzirá à sequência didática à construção da competência elegida na etapa anterior, né? Que é a etapa 0. E aí, quem faz isso? Quem elabora o professor, é o professor, né? O estudante não participa efetivamente. No caso do Odair, que ele está fazendo a contextualização dentro da construção do problema, aí o aluno vai participar. É uma forma bem bacana. Após a elaboração e seleção do problema, a gente tem que validar ele com essas perguntinhas aqui, mas vamos primeiro ler um exemplo aqui de problema. Um problema fictício, né? Já não é o correto, porque tem que ser um problema real e concreto.
Mas faz de conta que esse contexto é de verdade aqui. Estudantes do primeiro módulo, ao conhecerem a escola, notaram que ela precisa de reformas. Qual escola não precisa, né? Que vai além de pinturas. Encontraram setores interditados, salas vazias com problemas de infiltração, entre outros problemas. Então, tem escolas aí que têm problemas sérios que a gente conhece. Ao conversarem com estudantes do segundo ano, descobriram que parte da escola é patrimônio histórico e muito difícil de fazer a manutenção. Então, quando é patrimônio, você não pode reformar, você tem que restaurar. Mas a parte mais nova, nessa escola tem uma parte mais nova, também precisa de atenção. Então, já temos um problema aqui. Em uma roda de conversa, uma das estudantes disse que o sonho dela é estudar na ETEC. E é o sonho de muito aluno mesmo. Que queria muito ajudar na reforma, ajudar de alguma forma. A turma toda topou apoiar a reforma da escola. E agora? Então, a gente tem uma situação problemática aqui, né? Que é a questão da escola caindo aos pedaços aqui, né? Qual que é o objetivo? O objetivo desse problema é que o uso da investigação científica para o levantamento historiográfico e geográfico da escola. Então, a gente vai levantar qual é essa história desse patrimônio cultural, qual que é a história da construção dessa escola, né, dos materiais, da matéria-prima. A gente vai fazer o levantamento dos processos construtivos, da história, das pessoas. Vou passar aqui. Não, vamos voltar aqui. E para validar, né? O problema, ele é prático e aplicado? Ele é interdisciplinar? Eu vou trabalhar aqui história, geografia, filosofia, sociologia. O contexto é realista, então faz de conta que essa escola existe, tem problemas mesmo. O estudante tem condição de resolver esse problema? Ele tem condição de reformar a escola? Não. Mas entender o que é o nosso objetivo, o que é o patrimônio, como que se faz uma restauração. Ele pode propor um projeto de restauração para a escola, pode envolver outros componentes além da área de conhecimento, como artes, tá? Existe uma solução da internet para esse problema? Se eu colocar no Google, vai ter uma solução? Não dá, não tem. O Google, se você colocar esse problemão aí, o Google não responde. Eu posso ter subproblemas, então eu posso ter vários subproblemas aqui, e aí os alunos vão para uma área que eles gostam mais, por exemplo, tem alunos que, nossa, curto arquitetura, eu quero trabalhar com essa questão. Então ele vai para a área de arquitetura, talvez. Tem outros que querem trabalhar com a história, com historiografia, então vão trabalhar com isso também. E aí, eu preciso de investigação científica para resolver isso? Então, eu tenho que fazer entrevista, tenho que fazer levantamento bibliográfico, tem o rigor do método. Então, belezinha. E para construir o problema, então? Então, a gente tem um exemplo de problema. E como que a gente constrói esse problema? Vamos partir aqui, ó. O que você, professor, quer ensinar? Primeira coisa, a gente tem que saber o que nós queremos ensinar. Buscar temáticas relacionadas aos estudantes. Então, o daí foi para o parque. Beleza. A gente pode construir a pergunta, ou seja, o questionamento, a partir de questões já existentes. Então, o parque era uma questão já existente, mas se eu quisesse trabalhar, por exemplo, a questão geopolítica da Ucrânia, da Rússia, então, é uma coisa que está no jornal, está no dia a dia, está começando a afetar a nossa vida propriamente, começando não, já afeta a nossa vida propriamente dito, a gasolina já aumentou de novo, enfim, isso afeta o preço dos alimentos, que vai afetar a vida do aluno. Então, eu posso partir de uma perspectiva concreta, de longe, mas que afeta a gente. Há uma solução para esse problema? Então, fazer o aluno querer resolver a questão da Ucrânia e da Rússia, não pode. Não tem como resolver isso, né? Não é uma solução que o nosso aluno daria, mas ele pode estudar esse problema e apontar caminhos, tá? E aí construir uma narrativa para o problema. Construir a narrativa é construir esse textinho aqui, ó. E construir um texto. E aí essa narrativa você apresenta para o seu aluno. Como você apresenta? Pode ser numa roda de conversa, pode ser na lousa, construindo um texto coletivo. Você apresenta o problema e depois constrói um texto coletivo com eles, tá? E é muito importante verificar se a situação problema para o componente responde a duas questões. Parte de um contexto cotidiano dos alunos, que faça sentido para ele. E ele pode apontar soluções, e toda a área de conhecimento está sendo contemplada. Isso é muito importante. Então, nós temos o
o que nós queremos ensinar, temos um problema, e agora a gente vai escolher a estratégia metodológica. Vamos começar com o ensino por problemas. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper. O ensino por problemas você cria uma problematização, você apresenta esse problema para o aluno, e a partir daí só ele trabalha. No trabalho na solução do problema, né? O professor trabalha também, claro. Então, ele vai construir uma hipótese, ele vai construir um projeto de pesquisa, que é o plano de pesquisa dele, o plano de ação dele, ele vai trabalhar na construção, na investigação científica, ele vai construir um texto com as observações, vai criar uma metodologia, vai aplicar essa metodologia, vai fazer entrevista, vai fazer experimento em laboratório. Então, a ensino por problemas, ele é o mais aberto, tá? O professor, ele é protagonista no sentido que ele vai conduzir todo esse caminho, e o estudante é protagonista porque é ele que vai ser o trabalhador ali braçal, né? Essa é a proposta mais aberta. O ensino por problemas, na próxima aula, a gente vai fazer um passo a passo. O que a gente faz na semana 1, o que a gente faz na semana 2, a gente vai fazer o passo a passo. E como esse é mais aberto, ele serve de base para todos os outros, tá? O ensino por projetos, ele é mais fechadinho. Você elabora o problema, discute esse problema com os alunos e apresenta um projeto. Esse projeto, ele não precisa estar totalmente estruturado, totalmente fechado, mas vai direcionar muito. Então, por exemplo, vou pegar o Odair ninguém mandou falar, o Odair vai trabalhar com parque. Ele vai construir, trabalhar com ensino de projetos, ele apresenta um problema, apresenta um projeto para revitalizar o parque. Então, os estudantes podem criar subproblemas e subprojetos desse projeto, mas tem um objetivo já, a revitalização do parque. Então, ele já é mais fechadinho. Então, os alunos vão ter que saber, eles já vão saber previamente o que vão fazer e o caminho que eles vão seguir, como que eles vão fazer a pesquisa. Então, daí vai dar mais mastigadinho. Isso no projeto é ótimo para a gente começar. A gente tem mais controle, os estudantes eles vão estar aprendendo a NILIC fazer pesquisa, então eles já vão ter uma pesquisa mais pré-pronta para fazer. E aí, depois, a gente pode trabalhar, deixar eles mais abertos no segundo momento, ou no terceiro momento, com o ensino por problemas. Então, se a gente considerar o ensino por projetos como nossa abordagem, a gente vai fazer mais fechadinho, a gente vai entregar muita coisa pronta para ele, e ele vai ser mais um trabalhador. Odair, pode ficar à vontade. Então, é nesse sentido que tem no roteiro 3 propostas de projeto no e-book. A sugestão é que, então, nesse primeiro ano, nós aplicamos... Cortou seu áudio, foi só para mim? O ensino por projetos aqui? O Daí cortou uns 30 segundos aí do seu áudio. A ideia, então, nesse primeiro ano, é que os alunos, uma sugestão do Centro Paula Souza, é que nós possamos pegar os projetos já elencados de sugestão e aplicá-los com as suas necessárias adaptações locais. Os roteiros, eles servem para inspirar, eles servem para o professor que olhar para o projeto e falar, olha, encaixa muito para a minha realidade, eu posso aplicar. Mas a ideia é que os roteiros eles sejam só apoios. Então, porque, por exemplo, a sua realidade de trabalhar com parque é muito mais importante que qualquer roteiro que tenha lá. Então, o seu planejamento, o seu roteiro, o seu ensino por projetos ou por problemas, o seu caminho vai fazer muito mais sentido que os roteiros pedagógicos. Os roteiros eles são muito apoio, né? Preciso me inspirar, preciso saber como que eu tenho um exemplo de problema, qual é o caminho que eu posso seguir. Ou pode, inclusive, você pode falar, nossa, esse roteirinho aqui encaixa exatamente com a minha proposta atual. Posso usar. Tá bom, Odair? Beleza. O estudo de caso. O estudo de caso é bem legal. Então, o estudo de caso, você vai estudar alguma coisa que esteja acontecendo na realidade, uma situação concreta, uma situação que esteja acontecendo agora, nesse momento, e você vai estudar o caso a fundo. Tá? Então, o seu problema tem que estar envolto a um caso. O caso pode ser de um processo, por exemplo, estudar o caso de como que é o intervalo da escola, como que os grupos sociais se interagem, por que tem 15 minutos e não tem 20,
estudar o caso da merenda. Então, eu posso dar um caso assim, posso dar o caso de uma indústria. Então, vamos estudar, vamos entender o funcionamento dessa indústria. Vamos entender o funcionamento do INPE, que faz estudos de mudanças climáticas. Enfim, pode ser desde um processo a uma coisa que esteja acontecendo, ou, por exemplo, estão construindo uma represa na minha cidade, está destruindo o meio ambiente, então eu posso fazer esse estudo de caso. A praça, o Parque do Daí pode ser um estudo de caso, então eu posso estudar esse caso também, tá? Então tem vários passos para o estudo de caso, mas o estudo de caso é estudar alguma coisa e esse estudo vai resolver o meu problema ou vai indicar os caminhos para o meu problema, tá bom? O estudo de caso é bem bacana também. E aí o professor vai apresentar, junto com o problema, o caso. Então, vai ser o parque, vai ser a indústria, vai ser um processo administrativo, um processo médico, um processo de saúde, por exemplo, como que é o atendimento das pessoas, o pronto-socorro, enfim. Aí o STEM, que não domino, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e você trabalha sequências práticas com os seus estudantes. Então, isso encaixa, por exemplo, muito bem para as áreas de ciências da natureza, química, por exemplo. Então, eles vão executar umas sequências didáticas para resolver um problema. Então, você apresenta um problema, geralmente são problemas mais simples, contaminação da água da escola. Tomara que a água da escola de vocês não esteja contaminada. E aí, o professor vai dar uma sequência de experimentos para analisar essa água, e o aluno vai entender, vai praticar isso, vai fazer essa sequência para resolver o problema. Então, tem uma sequência, e essa sequência pode ser um desafio, por exemplo, qual o procedimento químico eu utilizo, e aí, como que eu faço isso com um número limitado de materiais? Então, o professor pode tirar um material e o aluno tem que substituir isso, para ele usar a criatividade. Então, eu vou ter uma sequência de atividades e, no fim, eu vou ter um resultado da análise da água nesse exemplo. Tá? E aí, o estudante ele tem que analisar cientificamente as etapas que ele concluiu e se aquela resposta funciona ao problema. Tá? Então, aqui, o STEM ele é mais fechadinho, já é uma sequência didática mais formal, mas funciona muito bem. Funciona... o que a gente vê os exemplos aqui são exemplos bem bacanas. Tá? E o estudante é protagonista da mesma forma, ele vai estar executando ali várias tarefas, e ele trabalha bastante. E a prototipagem? Tem várias fases que eu coloquei nesse slide, depois eu me arrependi, mas eu deixei. A prototipagem é você resolver um problema com um protótipo. Então, o meu problema é construir uma ponte, que é muito, muito comum fazer protótipo, né? De ponte com palitinho de sorvete, enfim, a arquitetura tem bastante, são coisas legais. O importante é a prototipagem é ter mais de um protótipo. Então, você tem um problema, você estuda esse problema, você propõe uma solução e a solução é um protótipo. Então, fazer uma irrigação do jardim da escola, o problema é que não se irriga, enfim, não é um problema muito bom, mas enfim. E vai fazer isso automático. Só que eu não posso ter um protótipo só. Se eu tiver um protótipo só, eu não tenho como analisar se ele é bom ou ruim. Então, eu tenho que ter vários protótipos. Eu posso ter o mesmo grupo fazendo no mínimo 2 protótipos para comparar, ou o mais legal é, cada grupo da sala faz um protótipo sobre o mesmo problema e a gente compara qual é o melhor. E o importante não é o melhor, o importante é que o estudante tenha conhecimento e construa a competência durante o processo de construção dos protótipos. Os protótipos se comparam para ver qual construção foi a melhor e qual funciona mais. Ah, muito bem. Então, nós sabemos o que nós queremos ensinar, sabemos como nós vamos ensinar, sabemos como fazer o problema, e aí a gente vai elaborar um plano, tá? A gente vai trabalhar mais essas questões aí durante esses dias aí, esses meses que a gente vai estar junto. Então, ó, o professor elaborou o problema aqui no comecinho. Ele vai apresentar o problema para o estudante, tá? Ele apresenta os instrumentos de avaliação, as rubricas de aprendizagem, rubricas de avaliativas. Ele vai fazer o levantamento dos instrumentos de trabalho em grupo,
que eu vou trabalhar com vocês vários instrumentos de trabalho em grupo. Ele vai pensar nas formas de orientação, como ele vai orientar os alunos, como que os alunos vão participar disso, como que ele vai fazer a correção da rota. Se, por exemplo, você quer que ele construa uma competência X, mas ele está mudando muito a solução do problema e não está indo para isso, para essa competência. Faz a avaliação, como que os alunos vão apresentar esses resultados, como que você vai dar o retorno aos estudantes, então, como que você retorna todo esse conhecimento que ele construiu, toda essa sequência, como que você fala para ele sobre isso, e aí você começa de novo com outra competência, com um novo problema. Então, a gente tem esse caminho aqui a seguir para fazer o nosso planejamento. Então, a gente tem que pensar no problema, como a gente apresenta, como a gente trabalha em grupo, como a gente orienta, como que a gente faz eles participarem, como a gente corrige a rota, como a gente faz a avaliação, como vocês vão fazer a avaliação, como que eles vão apresentar os resultados e como que você dá esse retorno aos estudantes. Então, na verdade, a gente tem um planejamento muito difícil, muito longo. Ao mesmo tempo que depois que começa a andar, você fica dando o suporte, o planejamento ele é mais difícil. Se a gente não vai ter estresse com a sala de aula, nossa sala de aula vai estar conversando, vai ser ótimo. Nossa aula, os grupos todos ali efervescendo, deixando a diretora louca, isso quer dizer que está ótimo, está funcionando. Então, a gente vai ter um semestre muito tranquilo do ponto de vista de estresse. Ao mesmo tempo, a gente tem um planejamento mais denso. Algumas estratégias, né? Fazer reuniões periódicas com os grupos, pensar nas dinâmicas de trabalho em grupo, vou apresentar algumas dinâmicas bacanas para vocês. Fazer que eles apresentem as leituras. Então, eu gosto muito da apresentação dos avanços, que seriam seminários mensais ou quinzenais. A cada 15 dias, é ótimo até 15 dias, porque são seminários muito curtinhos, de 5, 6, 10 minutinhos no máximo. Eles apresentam o que eles leram, o que eles estudaram e os avanços. Olha, eu fiz essa leitura e descobri que eu tenho que fazer essa outra leitura. Eles já estão, por exemplo, na metodologia. O meu questionário ficou dessa forma. Eu vou fazer um experimento científico, vou fazer um experimento lá no laboratório de química dessa forma. Então, em 3 minutinhos, eles têm que apresentar. Sem entregar nada, uma apresentação para a turma, fazer um pequeno seminário. É ótimo, porque eles se cobram, que eles têm que, a cada 15 dias, tem que ter um produto. Né? E esse produto vai fazer que eles se movimentem. E aí, por exemplo, ele apresentou que ele vai fazer o experimento. Daqui 15 dias, ele apresenta os resultados. Daí, depois de 15 dias, como que ele analisou esses resultados. Então, coisinhas rápidas. Se tem 10 grupos, você vai fazer a apresentação de 5 minutinhos, uma aula, então, se todo mundo apresentou e acabou. Ou menos, pode ser apresentação de 2 minutos. Eu faço muito apresentação de seminário de 2 minutos. Não são seminários, na verdade, né? Mas apresentações pequenas de resultados de 2 minutos. Eu fiz com o meu primeiro ano há 2 semanas atrás. Eles se perderam. Na próxima vez eu tenho certeza que eles vão melhores, porque o segundo ano já tira de letra. Elaborar textos coletivos é ótimo, entrega de relatórios periódicos. A gente não pode deixar eles soltos. Estabelece uma periodicidade de alguma coisa, de alguma entrega que eles têm que fazer. Portfólio, mostrar para vocês, eles têm que estar sempre trabalhando. Muito bem, professora Alessandra. Abração. Pronto, acabou. O que eu queria passar para vocês aí, da gente construir o problema. Então, nosso primeiro passo aí é construir o problema. Que, inclusive, vai ser a atividade do próximo módulo, vocês apresentarem um probleminha para a gente discutir. Pode falar, professor Luiz. Acho que eu não tô, só eu não estou ouvindo ou não? Tá? O professor Luiz está com o microfone fechado, né? Aí, abriu. Ah, tá. Professor, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Eu fiquei 10 minutos sem internet aqui na escola, na ITEC, né? Nesse contexto todo, o diário de bordo, ele cabe aí, né? Eu não sei se foi abordado isso daí, né? Mas eu acho que o diário de bordo seria um registro importante aí para os alunos estarem utilizando essa técnica, não é isso? É ótimo, o diário de bordo é essencial. Essencial. Os diários de bordo da turma da Suelen, lá de Cafelândia, eram lindos. Você lembra, Suelen? Lembro sim, a gente continua a fazer. É que agora dá para fazer no Padlet, né? É, verdade. Mas passa para a gente, Suelen.
eles eram bonitos visualmente, assim, o capricho dos alunos, nossa, era emocionante, era lindo. Passa pra gente aí. Podem pegar o contato da Suelen aí. Pode sim. Legal, professor, era isso aí só que eu queria me referir, tá bom? Tá ótimo. Ó, tem mais gente com a mão levantada, pode falar. Vocês preferem que eu chame a pessoa? Deixa eu ver aqui. Eu nem sei como... Professora Cíntia. Oi, boa tarde a todos. Assim, pelo que eu dei uma lida, né, eu estou trabalhando aí na coordenação pedagógica agora, mas assim, isso que a gente está preparando com os alunos do primeiro, na verdade, para quem já trabalha com o TCC, é o TCC, lá do terceiro, do pessoal do técnico modular, é exatamente isso, só que o TCC, ele já é focado na parte técnica, né, e aqui o nosso problema vai ser um problema mais geral de conhecimento deles, envolvendo, seria isso? Porque é o problema, é a hipótese, é a justificativa. A forma de trabalhar é muito próxima, mas os nossos objetivos são muito diferentes. No TCC, o aluno vai pegar um tema que ele goste e vai aplicar todo o conhecimento dele nesse tema. Concorda comigo? Sim, é focado na parte técnica. Mas de qualquer TCC, ele vai pegar um conhecimento que ele já aprendeu e vai aplicar na solução de um problema. Agora, o nosso é exatamente o contrário. A gente vai partir de um conhecimento que o aluno não tem, uma competência que ele não domina, porque a gente vai aprofundar isso. Então, a gente vai trabalhar com estatística profunda, nem sei, uma coisa muito complexa de estatística aí. Estatística avançada. Então, ele não tem esse conhecimento. Então, o professor vai ter que elaborar um problema que ele construa esse conhecimento. Diferente do TCC, que o aluno já tem um conhecimento, ele escolhe o que ele quer fazer e aplica. Então, você tem razão no sentido que a forma de trabalho, uma moto chata, a forma de trabalho é muito parecida, mas os nossos objetivos são muito distintos. No momento que o TCC, então, quer fazer esse apanhado de conhecimento, faz o aluno sistematizar esse conhecimento, que é ótimo. Nós não, nós temos que construir um conhecimento novo, aprofundar um conhecimento. Mas vai ser muito bom para quando ele chegar lá no terceiro. Quando ele chegar no TCC, ele domina todas as ferramentas. Então, ele vai ser ótimo isso. Vai ser um trabalho incrível. Porque ele vai pegar todo esse conhecimento que ele construiu assim e já vai saber fazer. Professor Davi. Já vai ficar com base. Professor Davi. Pode falar. Obrigado, professor. Imagina. É o Graciliano, tudo bem? Oi, professor Graciliano. Deixa eu fazer uma pergunta para você, numa situação que eu me deparei esse semestre. O curso de técnico em ciências contábeis, né, em contabilidade, ele transformou de 1 ano e meio para 1 ano, certo? Nesse primeiro ano, eles já têm a disciplina de TCC no primeiro módulo. Então, ou seja, eles nem conheceram nenhuma disciplina, nenhum aprofundamento, e já têm a disciplina de TCC. Nesse caso, seria uma problemática, né? Porque como eles vão desenvolver algo que eles ainda não pesquisaram? Eu nem conhecia esse curso, nem sabia, quer dizer, conhecia o curso, nem sabia que esse curso tinha virado 1 ano. Isso. Então, se tiver 3 módulos, beleza, né? A gente fazia a partir do segundo, tinha uma diferença, né? Mas agora, transformando em 1 ano com o TCC no primeiro módulo, ficou uma coisa bem esquisita, né? Perde o sentido, perde o objetivo do TCC, né? Isso, Tem razão. Não é legal mesmo. Professor. Pois não. Eu tinha mais uma pergunta. Eu coordeno, né, o RH, integrado ao ensino médio, administração do MTEC, né? E ali a gente tem o projeto integrador 1, depois nós temos o projeto integrador 2, depois no terceiro ano nós temos lá o PTCC e o DTCC, um semestre cada um, né? A minha pergunta é por que ficou fora, né, esse componente do MTEC? Eu não notei na matriz esse componente aí para os meus cursos. E é uma resposta curricular, professor. Não posso te responder. Mas eu passo o contato do GFAC para você, e aí você bate um papo com o pessoal do currículo, eles vão te responder. Eu não sei o porquê. Não sei mesmo. Ok, professor. Obrigado, viu? Felizmente, essa aí eu passo. Professor Luiz, eu acho que é você agora. É o professor Luiz Henrique. Isso. Professor Davi, eu ia pedir para você disponibilizar
essa pequena biblioteca o mais rápido possível. Por quê? Eu realmente não tenho conhecimento aí na parte de ensino. No meu doutorado, mestrado, doutorado, fui me especializando em física de matéria condensada, enfim. Então, eu gostaria que você disponibilizasse o mais rápido possível para eu ler as coisas e ler trabalhos já feitos, porque senão eu vou começar a pesquisar as coisas e sendo uma leitura não direcionada, às vezes eu posso ficar lendo muitas coisas sobre algo específico e não consigo abranger todas as metodologias possíveis o mais rápido possível. Tá? Você pode fazer isso, direcionar, ter um trabalho para cada um ali, uma referência, porque senão eu vou ficar vendo artigo de revisão, sabe? Não sei se na educação tem isso e tal, mas... Eu já compartilhei uma pastinha com o material que nós produzimos aqui no Centro Paula Souza. Já é um bom caminho para a gente ler. E eu já coloco outros materiais de apoio até segunda-feira lá no Moodle. Excelente. Esse material que eu pus no link aí já vai estar lá no Moodle também. Uhum. E aí eu já vou colocando também materiais de apoio lá para você. Tá bom? Tranquilo, obrigado. E outra coisa, só para encerrar minha fala aqui, eu gostaria de agradecer e me surpreendeu a aula. Foi muito produtiva para mim. Fico feliz. Só que, claro, né, todo elogio não vem de graça, né? Só deveria ter vindo há uns meses atrás, né? Antes de começar o curso em si, porque eu já estou no meio do caminho. Concordo, e agora já não dá para mudar a rota, né? Eu sei. E a resposta é muito simples. Burocracia, professor. Eu sei. Não podia abrir o curso antes de vocês se retornarem. Eu estava pensando assim, devia ter aberto em janeiro, mas é férias em janeiro. Aí eu falei, devia ter feito em dezembro, mas não tinha feito atribuição de aula em dezembro. Exatamente, não podia fazer em dezembro. Foi burocrático. Entendo perfeitamente. Então era abrir em novembro, mas não deixaram. Não dá, né? Porque quem ia ministrar esse curso? Exatamente. Porque o curso já estava meio pronto, né? Mas aí não... E aí eu tentei abrir em janeiro, mas não pode, porque é férias, né? Os professores não podem mandar nada para vocês. Beleza, tranquilo. Pode mandar nenhum e-mail. O roteiro pedagógico aqui eu já tinha, tô vendo aqui. Aí se puder também divulgar, por exemplo, teses, artigos realmente científicos, porque que acontece? Esse tipo de ensino-aprendizagem, eu já vi virar tese de doutorado, entendeu? Uhum. E aí você está querendo que eu faça um doutorado na área de educação por ano. Então, é verdade, você sabe disso. Entendeu? Então, se puder ir direcionando essa leitura, eu agradeço. Mas, na verdade, a gente está cumprindo a BNCC, professor. Vou até colocar a BNCC no nosso Moodle. Porque a gente, na verdade, a gente está cumprindo ela. Uhum. Né? Mas vou... É uma boa, eu não tinha pensado em colocar material mais técnico, mais científico, vou Porque você está entrando nessa seara. Quando você... Hoje, por exemplo, ensino-aprendizagem. Eu lembro quando eu fiz licenciatura em física, eu tive que fazer um TCC nessa área. E o professor fez exatamente isso que eu tenho que fazer com os alunos. Só que lá a gente tinha 10 alunos só, e aí o professor ia direcionando o TCC, né? E o cara era especialista na área de educação. Então, além dele já ter 20, 30 anos de casa, ele ia direcionando. Agora eu me vejo no lugar dele, só que tendo que aprender tudo no ao vivo, sabe? Quem sabe faz ao vivo, então... O negócio acontecendo ali, né? Tô tendo que trocar a roda do carro com ele andando, tipo isso. Mas beleza. Obrigado aí. Junto. Seguimos conversando. Obrigadão. Imagina. Professor Odair? Hoje, com o nosso bate-papo, me clareou muito a organização do componente curricular, e aí eu percebo hoje que o que eu fiz até então seria uma contextualização geral, uma sensibilização geral na ciência e no componente curricular. A partir de então, a próxima semana, eu e a professora que dividimos o componente, podemos juntos elaborar um problema e apresentar para a turma. Perfeito. Que eles já estão contextualizados, já acolhidos nesse componente curricular, e aí o pontapé inicial pode ser dado a partir agora, então, de meados de março. Perfeito.
Eu penso dessa forma. Melhor coisa. Eu acho, inclusive, que essa contextualização a gente tinha até que incluir para todo mundo, né? A gente está recebendo aluno de primeiro ano que nunca teve contato com pesquisa, ou com uma forma diferente de aprendizagem, né? Então, eu acho que o que vocês fizeram foi ótimo, daí. Perfeito. Mais alguém? Muito bem. Imagina, professora Marina, estamos juntos. Então, é isso. Já passamos 15 minutos do nosso tempo, vou parar a gravação aqui. A professora Gabriele, já estou vendo